Olá, você está assistindo o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia no canal UATV Português. Inscreva-se para saber o que está acontecendo aqui e como a guerra afeta o mundo. Hoje, 24 de outubro, abordaremos o seguinte. Gigantes estatais do petróleo da China suspendem compra de petróleo russo. A Rússia viola a fronteira lituana, afirma "não fomos nós". Correspondentes da UATV morrem em um ataque russo em Donbass. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, em uma medida que busca pressionar Moscou a iniciar negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia. O anúncio foi feito apenas um dia depois de o presidente americano Donald Trump afirmar que a reunião planejada com o presidente russo Vladimir Putin em Budapeste seria adiada por tempo indeterminado. Toda vez que falo com Vladimir, a conversa é boa, mas nada acontece, disse Trump. Embora o efeito econômico imediato sobre a Rússia deva ser limitado, a medida representa uma mudança significativa na postura da política externa de Trump. O presidente havia resistido anteriormente a impor sanções, insistindo que tais medidas só seriam aplicadas depois que os países europeus deixassem de comprar petróleo russo. O Kremlin respondeu às novas restrições, alegando que a Rússia é imune ao seu impacto. A ação dos Estados Unidos segue medidas semelhantes do Reino Unido, que recentemente sancionou a Rosneft e a Lukoil, e da União Europeia, que proibiu a importação de gás natural liquefeito russo a partir de janeiro de 2027. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou a decisão, chamando-a de um sinal positivo de Washington e ressaltando que uma pressão internacional mais forte poderia abrir caminho para um cessar-fogo. Na quarta-feira, Trump criticou Putin por não levar a sério o fim da guerra, dizendo que esperava que as sanções pudessem forçar um avanço. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as sanções eram necessárias devido à recusa de Putin em encerrar esse conflito sem sentido, destacando que a Rosneft e Lukoil são pilares financeiros fundamentais do esforço de guerra do Kremlin, mas Putin rejeitou a relevância dessas sanções. Elas são, claro, sérias para nós, isso é evidente, e terão certas consequências. No entanto, não terão um impacto significativo em nossa economia. Já dissemos repetidamente que as restrições unilaterais da União Europeia são ineficazes e que as atuais lideranças da União Europeia não conseguem reconhecer o fato óbvio. As sanções que estão impondo à Rússia não estão funcionando como planejado. As sanções que aplicam à Rússia acabam, na verdade, afetando principalmente a própria União Europeia. A capacidade de Bruxelas de ampliar sanções contra nosso país está, em grande parte, esgotada. A reação do presidente dos Estados Unidos não demorou a chegar. Ele comentou sobre o assunto recentemente durante uma coletiva de imprensa. Que bom, fico feliz. Fico feliz que ele se sinta assim, isso é bom. Vou te dar uma resposta sobre isso daqui a 6 meses. Tá bom, vamos ver. Vamos ver como tudo vai se desenrolar. Segundo a Reuters, as principais empresas nacionais de petróleo da China, PetroChina, Sinopec, CNOOC e Zhenhua Oil, decidiram suspender pelo menos temporariamente as compras de petróleo russo por via marítima, devido a preocupações com sanções secundárias. A decisão segue movimentos semelhantes de refinarias indianas, que planejam reduzir drasticamente as importações de petróleo russo em cumprimento às novas sanções dos Estados Unidos impostas devido à guerra da Rússia na Ucrânia. Uma queda simultânea na demanda dos dois maiores clientes da Rússia, China e Índia, deve pressionar as receitas de petróleo de Moscou, obrigar os importadores a buscar fornecimentos alternativos e possivelmente elevar os preços globais do petróleo cru. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, está preparada para aumentar a produção de petróleo e elevar seus limites atuais de produção, se necessário, para compensar possíveis faltas de oferta após as novas sanções dos Estados Unidos contra os principais produtores de petróleo da Rússia, disse o ministro do Petróleo do Kuwait. Em uma mudança significativa de política, a administração Trump impôs sanções às maiores empresas de energia da Rússia, Lukoil e Rosneft, provocando um aumento imediato de 5% nos preços globais do petróleo. O Kuwait está entre os países membros da OPEP que já vem aumentando gradualmente a produção este ano para recuperar participação no mercado após anos de cortes. Em sua reunião mais recente, a aliança concordou em elevar a produção em 137 mil barris por dia a partir de novembro.
De acordo com Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, líderes da União Europeia concordaram em apoiar as necessidades financeiras da Ucrânia nos próximos 2 anos, mas não autorizaram a libertação de bilhões de euros em ativos russos congelados para ajudar a financiar a defesa do país. Ministros europeus realizaram mais uma rodada de negociações em Bruxelas na quinta-feira sobre como bilhões de euros em ativos russos congelados poderiam ser disponibilizados à Ucrânia sob forma de um chamado empréstimo de compensação. A decisão de usar 140 bilhões de euros em ativos russos mantidos na Bélgica foi adiada para dezembro, após preocupações levantadas pelo país. A medida controversa, mas considerada ainda mais necessária, se somaria às sanções que o bloco já impôs à Rússia, sendo as mais recentes voltadas às receitas de petróleo do Kremlin. Na tarde de 23 de outubro, aeronaves russas violaram o espaço aéreo da Lituânia por cerca de 18 segundos. Um caça Su-30 e um avião de reabastecimento Il-78 foram interceptados por aeronaves da OTAN. Acredita-se que eles realizavam exercícios de reabastecimento na região de Kaliningrado, penetrando aproximadamente 700 metros no território lituano. Condeno veementemente a recente violação do espaço aéreo lituano pelo caça e pelo avião de transporte da Federação Russa, vindos da região de Kaliningrado. Trata-se de uma violação grave do direito internacional e da soberania territorial da Lituânia, a qual precisamos responder. Após o incidente, os governos de vários países europeus, incluindo a Lituânia, afirmaram estar prontos para abater aeronaves russas em caso de nova invasão de seu espaço aéreo. Assim, a ministra da Defesa lituana deu um exemplo de como a OTAN deveria reagir a essas provocações russas do tipo "não fomos nós". 3 caças russos sobre Tallinn são mais uma prova contundente de que a fronteira da OTAN no Nordeste está sendo testada. E por um motivo, precisamos mostrar que estamos falando sério. A Turquia deu o exemplo há 10 anos. Algo para refletir. Dovile Shakaliene, ministra da Defesa da Lituânia. Talvez, se os russos realmente querem que a comunidade internacional aceite o paradigma deles de "não fomos nós", acho que há um jeito. Da próxima vez que a OTAN simplesmente abate os aviões e depois diz "tudo certo, não eram russos". Desde os primeiros dias da invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia, a jornalista Alena Gramova, o cinegrafista Evgen Karmazin e o correspondente especial Alexander Kolechev trabalharam incansavelmente na região de Donetsk. Dia após dia, levaram ao mundo histórias da linha de frente sobre a coragem e resistência dos defensores ucranianos e o sofrimento dos civis sob constante bombardeio russo. Por meio de suas reportagens, a verdade sobre os crimes do exército russo contra o povo ucraniano foi revelada. Para Alena e Evgen, o jornalismo não era apenas uma profissão, mas uma missão. Eles iam aonde poucos a usavam, documentando a guerra sob risco direto de mísseis e drones, acreditando que mostrar a verdade era seu dever. Como eles são lembrados pelos colegas, contamos em nossa reportagem. 2 ataques com mísseis foram lançados pelas forças russas na noite passada contra a cidade de Selidov, na região de Donetsk. Por volta das 2 da tarde, as tropas russas atacaram Kostiantynivka. 11 civis foram mortos em um bombardeio massivo durante a noite em Dobropila, na região de Donetsk. É assim que está agora um dos bairros centrais de Pokrovsk, depois do ataque russo com mísseis de ontem. Pro abrigo, pro abrigo. Alena Gramova, correspondente de guerra da televisão internacional pública da Ucrânia. Ela sempre estava entre as primeiras a chegar aos locais dos ataques, mostrando ao mundo os crimes de guerra cometidos pelos agressores russos. Costumava dizer que simplesmente não conseguia agir de outra forma. Em 2014, já havia sido forçada a fugir de sua cidade natal após a ocupação pelas forças russas e se mudar para Kramatorsk. E após a invasão em larga escala da Rússia, tomou uma importante decisão pessoal. Desde os primeiros dias, meus editores me disseram: você pode evacuar. Pode se mudar para Kyiv, para Dnipro. Pode trabalhar de lá. Mas eu sempre respondi: esta é a minha casa. Já fui deslocada uma vez na vida e não queria passar por isso de novo. Então eu fiz a minha escolha. Vou ficar até o fim.
Aliona Gramova não planejava ser jornalista. Há 6 anos tudo começou por acaso. A primeira reportagem inesperada acabou mudando sua vida. Desde 2021, quando entrou para a televisão pública internacional da Ucrânia, ela passou a cobrir a guerra, sempre ao lado da sua equipe na região de Donetsk, e ela fazia questão de dizer: trabalho como os melhores. Vamos, conte para eles. Por que você sempre fica quieto quando eu começo a gravar? Cinegrafista Yevhen Karmazin nasceu em Kramatorsk, cobria os acontecimentos em toda a região de Donetsk. Se você não baixou o Stalker 2, é só vir para Pokrovsk. Neste vídeo, Yevhen passa um tempo com sua família, seus pais, esposa e filho pequeno. Após o início da invasão em larga escala, Yevhen evacuou sua família para um lugar mais seguro. Em Dnipro, começou a trabalhar como uma colega de Kharkiv, que também havia se mudado temporariamente para longe de linha de frente em 2022. Lembro tão bem do nosso primeiro encontro. Yevgen veio até mim, me abraçou e disse: "Oi, eu sou o Yevgen. Vamos trabalhar juntos. Eu sei fazer de tudo. Vai dar certo", e ele tinha razão. Até a libertação da região de Kharkiv, trabalhamos em Dnipro. E éramos uma equipe de verdade. Uma equipe de verdade mesmo. Algum tempo depois, Yevhen retornou a Kramatorsk para continuar documentando os horrores da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eles sempre trabalhavam como um trio. Aliona, Yevhen e Alexander Kolechev, sempre se protegendo mutuamente sob constante ameaça de drones e mísseis russos. Já estamos arriscando demais. É hora de partir. Na manhã de 23 de outubro, Aliona, Yevhen e Alexander estavam, como de costume, trabalhando em Kramatorsk. A equipe estava em um posto de gasolina filmando as consequências de um recente bombardeio russo. Nesse momento, o veículo deles foi atacado por um drone russo Lancet. Aliona Gramova e Yevhen Karmazin morreram instantaneamente. Alexander Kolechev sofreu trauma de explosão, ferimentos por estilhaços e uma fratura exposta. Ele está atualmente em terapia intensiva. Essa notícia foi um golpe terrível para a nossa redação. Quem trabalhou com Aliona e Yevhen vai dizer: eles não eram apenas profissionais exemplares, mas pessoas em quem você sempre podia confiar. Sempre queriam estar entre os primeiros no local, para mostrar ao mundo a verdadeira dimensão dos crimes de guerra da Rússia. E sempre queriam que o mundo não ficasse em silêncio. Aliona e Yevhen estão entre os profissionais da imprensa ucraniana mortos pela Rússia enquanto exerciam suas funções desde o início da invasão em larga escala. A Rússia não está apenas cometendo crimes de guerra, inclusive contra jornalistas. Está fazendo isso de forma deliberada. E quando se trata de jornalistas, isso é ainda mais grave, porque, segundo todas as convenções, eles não são alvos militares legítimos. Têm o direito de trabalhar. Está claro que a Rússia agora ataca de propósito civis e jornalistas que apenas cumprem seu dever. O parlamento ucraniano Verkhovna Rada planeja criar uma comissão especial para investigar os crimes de guerra cometidos contra jornalistas ucranianos. A pressão psicológica é realmente intensa e minha saúde às vezes sofre. Quando você usa um colete à prova de balas pesado por várias horas por dia, às vezes 5 ou 6, isso pesa no corpo. Mas apesar de tudo, não me arrependo de nada. Aliona Gramova tinha 43 anos, Yevhen Karmazin, 33. Reportagem de Natalia Husak e de toda a equipe da Televisão Internacional Pública da Ucrânia. Assim, a cada dia, a guerra tira vidas e as transforma para sempre. Fique conosco para conhecer a verdade e ajudar a levar as informações a mais pessoas. Na próxima semana, a minha colega Anastasia contará mais sobre a situação na Ucrânia. Bom final de semana.